Fala, queridos! Estou de volta aqui para nós falarmos um pouco sobre os fundamentos da igreja como propósito. É importante dizer aqui de início que toda igreja se estrutura de alguma forma para organizar as ações dentro dela, seja através de grupos internos, como da escola dominical, os líderes da escola dominical, professores, superintendente, aí nós temos ali grupo de jovens, mulheres, homens, grupo de crianças e adolescentes, um grupo de diáconos, um grupo de presbíteros, enfim. Toda a igreja ela precisa ter uma estrutura organizacional para que ela possa funcionar de maneira mais organizada, de maneira mais fluente. O que nós iremos propor na aula de hoje é exatamente pensar a estrutura organizacional da igreja a partir de um novo prisma. Dar a vocês uma sugestão de pensar a organização da igreja local de maneira diferenciada, que possa favorecer o desenvolvimento de cada cristão, desde o início, onde ele chega à igreja, e inicialmente através de ser um visitante, para conhecer a estrutura, conhecer como essa igreja funciona, talvez vindo porque está precisando de uma ajuda, enfim, primeiro contato dele na igreja, até o momento em que ele vai se tornar um líder dentro dessa. Então, quando eu falo de pensar essa estrutura, eu não estou falando de vocês removerem tudo que já foi construído dentro da sua estrutura organizacional, mas de implementar ações que possam, de alguma forma, favorecer o desenvolvimento da comunidade como um todo. Então, como eu penso nisso? Eu penso a partir do livro do pastor Rick Warren, onde ele apresenta uma igreja com propósito. Esse livro aqui, ele já tinha lançado esse livro anteriormente, e aqui é uma nova série, onde ele coloca para nós aqui, a editora Vida, então, lançou o livro do pastor Rick Warren. Eu tive contato com esse livro aos 17 anos, quando eu ainda cuidava de uma comunidade pequena, no Araçagi de Minas, um povoado da cidade de Pedra Azul, e me encantei, e a partir dali comecei a estruturar, pensar a igreja de uma maneira muito diferenciada da que nós geralmente conhecemos e crescemos, principalmente entre as comunidades pentecostais. Não estou dizendo que esta é uma única forma de estrutura válida e tal. Não estou dizendo isso. Estou falando que é uma sugestão para que você possa implementar melhor a estrutura organizacional da sua comunidade local. Então, pensando como corpo gestor da igreja, eu coloquei o nome aqui Conselho da Igreja, que é algo mais comum dentro dos presbiterianos, que é a partir dos presbíteros, mas pode ser também uma outra definição, um outro nome para a igreja na qual você faz parte. E aí esse corpo de liderança, esse conselho da igreja, ele vai ser a liderança executiva da igreja, onde vai estar responsáveis para o planejamento estratégico da igreja. É o planejamento geral, onde vai definir missão, quais são os valores dessa igreja, qual é a visão desta igreja, qual é os objetivos dessa igreja a determinado prazo. Enfim, eu não estou falando aqui, gente, de metas de crescimento, porque a gente sabe que o crescimento está muito mais relacionado à ação do Espírito, como Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento é o Senhor. Mas é fato que por mais que Deus é quem dá o crescimento, quem planta a semente somos nós, quem cuida da terra somos nós, quem rega essa terra somos nós, quem escolhe qual é o período de semeadura ou o que semear somos nós, são responsabilidades nossas. Então, cabe a nós também nos planejarmos para isso. Então, faz parte do conselho pensar em um planejamento estratégico, um planejamento onde vai abranger todas as estruturas da igreja com prazos definidos e sobre o que a igreja vai trabalhar, no aspecto de visão, missão, como vai ser esse ambiente, enfim. Pensando agora em uma estrutura, uma zona intermediária, por que eu chamo de zona intermediária? Que já estará agora sendo trabalhados dentro dessa estrutura as etapas onde cada membro, cada pessoa que chega na igreja vai poder passar por elas a fim de ser transformado em um não convertido, em um líder em potencial. Como seria isso?
Por exemplo, nós temos o ponto 1, onde falamos aqui sobre não convertido. É a pessoa que está na nossa igreja, que vem, ela é simpatizante, mas ela ainda não definiu a sua posição ao lado de Jesus, mas simpatiza, está gostando, ouve o evangelho. E isso a partir de uma célula, a partir de um pequeno grupo, enfim, a partir de uma situação que a própria igreja vai promover para atrair esse novo convertido. E aí a nossa responsabilidade nesse primeiro momento é ganhá-la para Jesus, como está lá em Marcos capítulo 16, verso 15. E de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então seria um momento da evangelização desta pessoa. Só que eu falo que ganhar é uma expressão usual, comum, porém não adequada, né, propriamente dita para a situação. Por que não adequada, Patrick? Porque a nossa responsabilidade não é ganhar. Quando se fala de ganhar, é como se a gente estivesse esperando alguém nos dar alguma coisa, esperando Deus nos dar aquela pessoa, aquela vida, ou Satanás liberar aquela pessoa para vir aos pés de Jesus. Na realidade, eu acredito que a definição melhor para essa etapa seria conquistar. Nós, como igreja, precisamos sair da nossa zona de conforto e ir ao mundo, ao encontro das pessoas que estão perdidas sem Cristo e lutar por elas, conquistar por elas, entendendo que o preço já foi pago, Jesus na cruz pagou um alto preço e cabe à igreja, né, se posicionar e pregar o evangelho a essas pessoas. Uma vez essa pessoa convertendo ao Senhor, essa etapa, beleza, é passada para a etapa seguinte, que é o processo do consolidar, que está relacionado a esta pessoa já convertida. Ela está na igreja, mas ela precisa ser consolidada, ela precisa se sentir-se parte desta comunidade. E esta parte, esse momento será do momento em que ela se converteu até o momento onde ela irá se batizar. Feito isso, nós vamos perceber que esta ordem da consolidação está em Mateus capítulo 28, onde Jesus disse, ide todo mundo pregar o evangelho, mas ali, nesse contexto, ele está falando sobre o contexto do ensino, né? E de fazer discípulos, né? Então, é um processo onde não é apenas ser simpatizante, não é apenas acreditar em Jesus, mas transformar essa pessoa em discípulos de Jesus. Mateus 28, versos 19 ao 20. Uma vez a pessoa batizou, uma vez a pessoa se sente parte dentro dessa comunidade, ela vai ser o quê? Treinada. E aí nós temos a terceira etapa, que seria a etapa de liderança em treinamento, ou líder em treinamento, onde nós aplicaremos estudos, treinamentos práticos, teóricos, baseando no tá lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, onde Timóteo recebe a instrução do apóstolo Paulo da seguinte maneira: Timóteo, que você aprendeu de mim, diante de muitas testemunhas, confiais a homens fiéis, e esses confiarão a outros. Será o repasse do bastão, onde líderes mais experientes, que já experimentaram todo esse processo, estarão transmitindo o que eles receberam para essa pessoa que está começando na fé e treinando-a para o substituir em um dado momento, ou para assumir responsabilidades em um dado momento. E uma vez a pessoa sendo treinada, capacitada, ela vai ser, então, enviada. Que aí nós temos a quarta etapa, que é o líder, agindo e trabalhando na igreja. Como está em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, onde nós temos ali o seio da igreja, e nós temos ali toda a igreja experimentando já desta consolidação. E dentro desses versículos, nós podemos extrair, com base no que o Rick Warren traz para a gente, 5 grandes propósitos da igreja. Às vezes, o que nós vemos é igrejas que valorizam muito o evangelismo em detrimento ao serviço. Outras que valorizam mais o serviço em detrimento ao discipulado. Outros que dizem que o discipulado é mais importante que a comunhão, e a comunhão é mais importante que a adoração. O que Rick Warren vai trazer em seu livro? É que a igreja, para que ela possa funcionar bem, não basta apenas investirmos em missão. E missão é uma parte. Não basta apenas investir só em serviço, ou em discipulado, ou em comunhão e adoração. O texto vai dizer que a igreja crescia em Atos 2, mas a igreja crescia porque ela estava estruturada sobre 5 elementos importantes para a saúde eclesiástica, para a saúde da igreja. E esses 5 elementos ele chama de propósitos.
onde nós nascemos, nós fomos chamados por Deus para vivermos estes propósitos. E quais seriam eles? Propósito de adoração, propósito de comunhão, discipulado, serviço e missão. Então a igreja estruturaria-se sobre 5 pilares que seriam esses. E aqui os líderes desses propósitos estariam responsabilizados para desenvolver aqui o planejamento tático, né? Onde eles, dentro da sua equipe, trabalhariam o tático da igreja. Depois nós vamos explicar a diferença do estratégico, tático e operacional em um outro vídeo. O que acontece é que em cada um desses propósitos nós teremos ações que a igreja vai envolver todos os membros da igreja. Onde propósito de adoração estaria responsável pelo culto, as mídias, o áudio, o louvor, a intercessão, as escalas das pessoas que estariam desenvolvendo todas as ações relacionadas ao culto, à celebração, ok? E outras ações dentro desse contexto que podem ser acrescentadas por você na sua comunidade. O propósito de comunhão estaria relacionado à integração. O que seria integração? A pessoa, quando ela se converte ao Evangelho, ela necessariamente precisa integrar da igreja a partir, sim, dos grupos internos, seja de jovens, crianças, adolescentes, e aqui onde nós chamamos de grupos de integrações, né? Porque quando ela se converte, automaticamente, muitos dos amigos e dos relacionamentos que ela tinha lá no mundo, elas vão se perder naturalmente, porque elas não vão falar mais a mesma língua, não vão comungar nas mesmas atitudes. E essa pessoa, então, no momento em que ela se converte, ela se sente só. E agora, quem vai caminhar comigo? E aí é onde a integração vai trazer essa pessoa para perto de si, dentro de um desses grupos, né? E vai trabalhar, vai estar próximo, vai agir. Então, dentro do propósito de comunhão, temos a integração. A comunhão também é responsável pelos eventos da igreja, encontros de casais, encontro de solteiros, enfim, visitas, né, recepção e outros assim, dentro desse contexto. O propósito discipulado é o propósito relacionado ao ensino da igreja, né? Escola Bíblica Dominical, o Centro de Capacitação Ministerial, CCM, seminários, mentoria, treinamentos que podem ser feitos, trazer ministros para trabalhar um tema específico, enfim, é o propósito discipulado. Nós temos o propósito de serviço, que é a diaconia, cuidado do templo. E quando eu falo diaconia, não estou falando especificamente apenas do ministério diaconal oficial da igreja, mas a diaconia, como todo crente, é envolvido em um servir à comunidade, a um servir a Deus através do servir à igreja. E nós temos o propósito de missão, que é o Lar de Paz, evangelismo, impactos evangelísticos, aquelas placas, pode colocar os adolescentes ali com aquelas placas ali na porta da igreja, ou os jovens, convidando as pessoas para a igreja, o panfletar, tudo que envolve o evangelismo e os pequenos grupos ou células. Você vai perceber que esta aqui está conectado diretamente ao conquistar. Então a igreja, ela sempre vai estar em um ciclo constante, onde os enviados ao propósito de missão sempre vai estar ali alcançando aos novos convertidos. Aqueles que estão no propósito discipulado vai estar envolvido aqui no treinamento do consolidar. Aqueles que estão no propósito de servir vai estar auxiliando a igreja como um todo, servindo lá na secretaria, trabalhando nos bastidores, editando vídeos para a igreja que trabalha com live e outras coisas, promovendo ali o xerox do material que é usado, enfim, toda a igreja sincronizada em uma estrutura organizacional e funcional, que é o mais importante, funcional, onde cada pessoa já deslumbra desde a sua chegada qual área, qual ministério ela vai estar servindo. Uma pessoa pode servir mais do que com certeza, principalmente em igrejas pequenas, onde o número de membros é pequeno, tendo o cuidado de não saturar. A pessoa fica responsável por muita coisa e às vezes não dá conta de tudo. Mas isso é assunto para um outro momento, isso aqui na prática, ok? E aí, por fim, aqui nós temos o operacional, que é o Ministério de Mídia. Como eles vão desenvolver o Ministério de Mídia? Eles vão criar um planejamento.
né, para isso, o culto tal, o EBD, como os irmãos da EBD vai operacional o planejamento deles, tático e estratégico. E aí nós temos o módulo avançado, que é um assunto em outra situação, mas eu coloquei aqui apenas para comentar. O CCM 6, aqui voltando aqui, CCM 1, 2, 3 e 4, responsável pela primeira etapa, que é a etapa de formação inicial. Formação inicial vai do CCM 1 ao 4, ou ponto 1 ao 4. Aí nós temos o CCM 5, que seria o quê? O treinamento interno de cada uma das circunstâncias. Por exemplo, diaconia, nós temos o seminário de diaconia. Os professores de EBD vão estar sendo treinados para trabalhar no EBD. O CCM 5. Então, o CCM 5 é algo voltado para o departamento, para a área interna. O CCM 6 seria um módulo aqui, já iniciando o módulo avançado, e uma igreja com propósito, que é o destrinchar total desse material aqui, né, que é um pilar, um material central que a gente usa aqui, e outras, né, para compreender a igreja como um todo, e também o básico em teologia e o superior livre, que nós, no Instituto, fornecemos para as igrejas locais que queiram desenvolver ministros, né, pessoas capacitadas para o ensino, que é o nosso objetivo no Instituto Potencialize Crie Resultados. Nós não temos aqui o intuito de trabalhar dentro da atmosfera teológica de seminários, ou competir com seminários, ou coisa do tipo. Nosso intuito é capacitar pessoas comuns para o serviço da igreja, instrumentalizá-los com conhecimento bíblico, teológico e institucional da igreja, ok? Então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma circunstância que você não compreendeu, olha, pode nos perguntar, que estamos à disposição para poder esclarecer. Você que é pastor, você que é um membro da igreja, que se interessou, gostou desta estrutura organizacional e estratégica para a igreja, é só deixar no comentário ou nos procurar, que com certeza estaremos aqui dispostos para explicar melhor. Lembrando que eu estou falando que é resumido, porque nós temos muito mais comentários, muito mais a falar sobre toda essa estrutura. Ok? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Tchau!